Então hoje, se não me engano, 12 de maio? 12 de maio de 2016. Hoje provavelmente ou é o penúltimo ou o antepenúltimo estudo nosso, porque depende do tanto de interferências que a Elaine vai fazer. Pode demorar hoje o próximo quinta ou hoje mais duas quintas. Na quinta passada você nem saiu do número 4, saiu? Nós concluímos. Meio correndo assim para terminar. Você lembra? Eu pedi um tempo extra para a gente concluir o tópico 4. E hoje nós vamos falar sobre o penúltimo tópico, que é Gog e Magog, e depois o tópico final, que é o final. Que vai ser uma exegese. Eu fiz uma exegese, não sei se vocês já olharam na apostila, versículo por versículo, de um certo trecho lá de 1 Coríntios, que fala do fim. Tem um livro é As Mil e Uma Noites. Vai conto 1, conto 2, conto 3, conto 4, conto o último. Conto o último. Pois é. Aqui tópico 1, tópico 2, tópico 3, tópico 4, tópico 5 e tópico último, que é o final, que fala que é o tópico final do assunto final, que é a rebelião final, que acontece no final do milênio. 1000 anos. 1000 anos sem ninguém falar assim, mas o Joãozinho ganhou um pedaço de melancia maior do que eu. Por quê? Porque não vai ter injustiça. Advogado extinto. Não tem injustiça, não precisa de advogado. Paz como um rio. Gente, eu tenho paz como... Vem lá, pensa. Eu tenho paz como um rio. Eu tenho paz. Pois é, essa é uma profecia que vai se cumprir lá. Alegria, a gente já estudou. Nada que ofende a família, ou as pessoas, ou as consciências, ou as relações de tipo nenhum, santidade total, todo mundo separado para Deus, mesmo que Deus, conhecimento generalizado de Deus. Ninguém pode falar assim, igual nós sabemos lá, o que ele falou, que ele chega lá na China e fala, Jesus, hein? Que? Nunca ouviu falar. Mas no milênio todo mundo sabe quem é Jesus Cristo. Até os confins da terra. Até os confins da terra. A terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Vai ser algo universal. Milênios, Não, mas no final da tribulação, só o sal. Vocês vão voltar nesse assunto. Então, não existe um porquê do homem se rebelar. Eu vou lá e dou um tabefe no Rafa, o Rafa pergunta, por que me bates? Por que me bateu? Você é muito bonzinho comigo. Na verdade, você vai me dar um tabefe, eu vou te falar assim, não, completa, né? É porque você paga almoço pra mim, você me empresta dinheiro, você é gente boa, você me dá carona de Você é meu amigão? Não tem um motivo. E nós já conversamos aqui sobre o aprisionamento de Satanás. Existe um propósito para a soltura dele, é necessário que ele seja solto. Ele vai ser solto por um pouco de tempo, em comparação com o tempo do milênio, e que essa soltura de Satanás, ele cumpre um propósito divino, dispensacional, de demonstrar a incorrigibilidade tanto de Satanás como do homem. Porque o homem não tem nenhum motivo para se rebelar. E nós também conversamos sobre espanta o sucesso da rebelião proposta por Satanás. O tamanho o golpe, como que o golpe... Surpreende. Porque é um golpe. É um golpe, Satanás está tentando dar um golpe de Estado aqui e usurpar mais uma vez o trono, porque o milênio, já foi falado, é a manifestação temporal e terrenal territorial. Terrenal, do terreno aqui da Terra, de um governo que é universal e eterno. O milênio é uma manifestação temporal e terrenal, vamos dizer assim, de um governo que é eterno e
universal. Assim como ele usurpou o governo eterno e universal, ele evidentemente vai tentar usurpar o governo que é terreno e dentro do tempo, no caso o milênio. E a humanidade viveu 1000 anos de lua de mel, sem ter nada do que reclamar. E nós vimos na semana passada também que quais seriam os possíveis argumentos que Satanás possa vir a usar para poder inflamar as massas, né, ou convocá-las para esse golpe, essa rebelião final. E nós fomos em algumas passagens de outras partes das Escrituras, onde nós podemos observar o modus operandi de Satanás ao empreitar o engano. Aí nós, com base nesses antecedentes, é antecedente que fala? Igual eles até falam muito, o rito está seguindo o rito de 92, né? Já tem lá o precedente de 92. Então esses precedentes, essas formas que a gente observa, como Satanás trabalhou em outras circunstâncias, na revolta de Coré e de Datã, na rebelião no final da tribulação, quando autoridades espirituais e terrenas, né, príncipes e reis se uniram, e lá no Salmo 2,3 fala: rompamos os teus laços e sacudamos de nós as suas algemas. É bem provável que algo do tipo vai acontecer no final do milênio. Satanás vai sugerir uma ruptura com esse governo. Nós sabemos através de Daniel e através de Apocalipse que ele derruba a credibilidade do governo instituído com difamações, insinuações e com distribuição de prêmios e lisonjas. Então provavelmente ele também vai fazer isso. A gente viu que lá no o anticristo tribulacional, ele vai difamar o nome de Deus e ele vai falar mal como é que ele diz no texto? Ele vai falar mal da turma lá do céu. O texto usa uma outra linguagem sem ser. Apocalipse 13:6. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Esse é o modus operandi dele na tribulação. Então, muito provavelmente, ele sempre está reagindo, agindo dentro das mesmas formas de agir. Reagir, isso é tipo das criaturas, né? Já o sábio Salomão falou no livro de Eclesiastes que nós, criaturas, estamos confinadas a um loop. Estamos confinados a um loop. Nós somos seres lúpicos, né? A gente depende de escuridão e claridade, depende de sol e lua, depende de dia e noite, e meses e estações para regular os nossos ciclos fisiológicos, metabólicos, de raciocínio, de emoção. Então nós somos seres cíclicos. Quando ele fala aí desses... Satanás provavelmente também o é, porque ele é uma criatura. Talvez você até falou agora, mas é porque tá difícil concentrar. Eu tô com sono. Você tomou Fica remédio? à noite assistindo o senador falando. Eu assisti até uma meia-noite, depois eu acordei de novo 6h30 e estava... Eu levantou ainda mais cedo ainda. Eu fiquei sabendo junto com o Temer. Eu acordei 5 horas, mas também eu trabalhei o dia inteiro. Agora que eu sentei aqui. Tá. Ô Carlos, Sim. quando você falou aí que contra os do céu, você já explicou quem eram os do céu? Eu tô repetindo a pergunta. Você já tinha Não, falado? lá em Apocalipse. Eu aceito uma aguinha, Rafael. Eu pego pra você. Você vai... Quando nós... Carlos, não, é porque... Não, o uso do céu, ele está difamando Vou pegar todos aqueles só que se água, identificam com o nome de Cristo. Todos aqueles que se identificam com o nome de Cristo. Não, pois é, não, mas o que eu quero falar é isso. Tá chegando a gente aí? No milênio não vai Oi. ter a cidade ali do céu? Sim, essa aqui que nós estamos, essa passagem de Apocalipse 13:6,
se refere ao anticristo difamando Deus lá na tribulação. Entendeu? Não, pois é, mas esse do céu... Dá, ligado. Brothers. Mas quando você fala do céu aí, eu não sei porque eu não pensei na gente. Pensei na gente, mas com relação aos que estão naquela cidade flutuante. Aqui, aquela música que nós cantamos de Isaías 51, assim, voltando Sabe? no catálogo do Senhor, você está falando sobre nós, hein? Não, ali está falando do remanescente judaico que representa toda a nação de Israel e que converte ao final da tribulação e que entra dentro do milênio regozijante. Ali está falando dos rabiscos de Israel, está falando do remanescente judaico, que no caso vai ser o remanescente judaico tribulacional. Porque a igreja vai estar na glória com o Senhor, vai ter o casamento, já está com o povo prometido, A gente vai estar também. reinando. Mas lá em Isaías não se via a igreja. Ele está falando do remanescente judaico tribulacional, que tem uma relação conosco de alguma forma, porque é o amigo do meu amigo. Né? Por exemplo, a igreja é a noiva, e Jesus Cristo, ou João Batista, melhor dizendo, ele meio que resumiu que todos os santos que vieram antes da obra que se consumar, do Cordeiro derramar seu sangue, são considerados amigos do noivo. Abraão é amigo do noivo. Canta na igreja sem entender, então, porque na igreja o pessoal pensa que esse versículo está referindo não, que tem uma aplicação, se você for lá no... Pode-se fazer uma aplicação, mas quando Isaías escreveu, ele estava pensando o Espírito em todos os Santo santos do Velho Testamento. o Espírito Santo, através dele, estava pensando nos judeus, no remanescente judaico. Entendeu? Os amigos do noivo. E aí a gente chegou a ver, mas a pergunta dela é: o anticristo difama a Cristo, a Deus e a todos aqueles que se relacionam com Cristo e com Deus. Tanto ele faz uma própria. Vai falar todo aquele de Apocalipse capítulo 4 e 5, os anciões, os anciãos. Sim, todos aqueles que estão no céu. O cachorro, será que ele vem aqui no meu colo? E se eu esconder ele aqui assim? Então, a semelhança do anticristo na tribulação, Satanás, no seu propósito de enganar, esse foi o nosso assunto na semana passada, de planar o ar, né? Planar, a palavra enganar no grego, ele muito provavelmente vai usar métodos similares aos métodos usados em outras épocas, inclusive na tribulação. E a humanidade, ela está muito virgem com relação a esse assunto. Pode ser que, eu não sei se a Wikipédia, viu, Helena? A Wikipédia vai estar no ar durante o milênio, eu não sei. Mas vai que lá no ano 500 do milênio, alguém consulte lá um computador, vai lá não sei se vai ser Messiopédia ou a Cristopédia ou a Wikipédia, e olha lá, Satanás. Ele vai ter informações sobre Satanás. Satanás está preso. Ele fica sem atuar por 1000 anos. Então a referência que a humanidade vai ter de Satanás, que é bem próximo ao que nós temos aqui, é uma referência. A Dilma eu vejo ali na tela, o Rafa está aqui, né, o Masquá. As festas perpétuas são a Páscoa. A Páscoa e o Tabernáculo. Só de ter a Páscoa já vai ter que ter alguma referência do mal para mostrar o livramento. É lógico que os habitantes do milênio, eu penso que é evidente que os habitantes do milênio, eles não são totalmente crus, ignorantes de não saber quem é Satanás. Mesmo porque, como o pastor Geraldo já lembrou, tem a turma que passou pelo caldeirão da tribulação e que vai estar vivendo ali já os seus 100, os 200, 800 anos de idade. E os que nasceram também continuarão com a natureza pecaminosa. Não vão ter aquela... Não vai ter o estímulo externo. Isso. Mas então, você fala que eles teriam uma ingenuidade da mesma forma que um adolescente tem quando é seduzido por alguma coisa malvada assim, que vai, faz e olha, eu fiz coisa errada pela primeira vez. Sim. Eu creio que o que eu estou querendo colocar é que tem dois aspectos aí. Nós estamos falando da humanidade lá do fim do milênio, que tem um número de incrédulos e não nascidos de novo muito grande.
Por Tanto isso é que eles respondem a Satanás. eu acho que a carne das pessoas dos incrédulos do milênio, que vão revelar no final do milênio, a carne deles vão estar assim, esperando quando o Satanás sair com o seu demônio e tirar isso mesmo que nós queríamos. Eu me lembro, eu não sei se na época, né, o pastor gostou quando eu usei essa. Eu fiz Mas isso também. acontece Mas que só para ilustrar, por exemplo, não que é a Juliana está falando, por exemplo, toda, né? imagina uma pessoa no armário. Não vou nem falar que tipo de pessoa. Uma pessoa no armário, 1000 anos no armário, e de repente pode sair do armário. Vai ser do jeito que ele falou, vai sair devorando tudo, não é? 1000 anos querendo sair de lá e Eu acho que anos depois... deixaram abrir o armário. Não, é um bom exemplo disso que você está falando. 1000 anos que tem aquilo tudo que Jesus Cristo falou em Mateus ou Marcos 7, deve ser Marcos, que é a natureza. Aquela pudriqueira, na sua terra fala pudriqueira, né? Aquela pudriqueira que tem no coração do homem. Então na terra da minha mãe fala pudriqueira. Né? Você vai abrir uma caixa de gordura assim, para limpar, tá aquela pudriqueira. Né? O homem tem essa pudriqueira dentro do coração. Mas ele vê que o bicho, por exemplo, eu tenho 4 gatas, uma das 4, a boneca, né? Ela veio da rua, ela é muito, né, passou por muitos traumas, então ela tem um instinto de sobrevivência muito grande, ela é muito territorial, e ela é uma gata, só de você olhar para ela, ela tem cara, ela é boazinha e carinhosa, mas ela tem cara de gata malvada, não tem? Tem. O olhar dela assim é de malvada. Ela tem cara daquelas mulheres que... E ela ainda é buchuda ainda. Ela Tem um barrigão. Ela parece uma bola de boliche. sabe? Essas que aparecem nesses videozinhos do YouTube, descendo o cacete do marido mesmo. Normalmente o marido é pequenininho, baixinho. E ela bate na filha e nas outras 2 lá de casa. Ela bate A lindinha tá com uma perebinha, de tanto tomar mãe dela. E ela é canhota, tanto tomar a canhota dela. É uma ferida que nem fecha, de tanto que ela apanha. Então mas eu já estou criando regras, quando eu vejo que ela já está, como diz a minha mãe, negaciando a outra gata, pronta para... Porque em umas 2 circunstâncias eu tive que ser mais rigoroso com ela. Pô, ela de castigo e coisa e tal. Joguei um chinelo na direção dela que não acertou, não era para acertar. Aí agora, quando eu vejo que ela está para aprontar, eu só faço assim, ó. Eu deixo os chinelos sair do dedo e cair no chão. Aí ela olha assim, opa! Né? É a vara do Isaac ali pendurada de advertência. Aí ela se controla. O pessoal do milênio é uma boneca, doido para aprontar, mas tem a vara de ferro. E ele sabe que quem pecou vai ser condenado, vai pena de morte. Então, as pessoas elas vão estar doido para sair do armário, em todos os sentidos, mas não pode, porque a vigilância é severa. No final do milênio, nós temos todos esses fatores. Uma natureza pecaminosa louca para explodir, um código social muito rígido, muito severo, que provavelmente Satanás vai usar isso como argumento também. Eles tentam impor um estilo de vida invivível, né? Porque vai ser um padrão de vida de nascido de novo, glorificado para todo mundo, inclusive para o incrédulo. Assim como eu penso que, porque eu já fui incrédulo e eu já convivi com incrédulo e já sei pessoas incrédulas que eu levei lá para a igreja e não deu muito certo, como foi minha mãe, por exemplo, antes de converter nas primeiras vezes que ela frequentou. O ambiente santo é insuportável para o não nascido de novo. Ele acha aquilo muito bobo, hipócrita, ou inócuo, ou hipócrita. Nunca que ele vê a coisa, a não ser que o Espírito Santo chame a sua atenção. Então vão ter milhões ou bilhões de pessoas sendo obrigadas a viver um estilo de vida para a qual ela não tem potência, não tem energia. Ela tem disponibilizada no novo nascimento, mas pelo qual ela não passou. Isso pode ser que seja um argumento de Satanás. O rapaz lá em Jerusalém quer impor um estilo de vida que não combina com nós. Por isso que eles se identificam com Satanás quando ele é solto, conforme eu já falei aqui também. Sim.
o sistema de educação não fala nada. Milenário? É. Sim. Fala, cada um ensinará ao seu próximo. Vai ser divulgado a Mas só em termos respeito. de doutrina, né? Sim, a respeito da. Mas o ensinamento secular. Ah, não, a respeito do ensinamento secular nada se fala. Nada se fala. Até porque vai ter que ser revisto, né? Vai ter que ser. Os livros de geografia vão ficar tudo obsoletos. História. Não é? Não, mas De é história. só porque assim. Vai ter que ser revista. As pessoas que vão nascer e crescer precisam ser alfabetizadas, precisam Sim, ter acesso à lei, não à lei, mas a toda a palavra. Sim, isso faz parte da mentalidade judaica. Então eles vão precisar estudar. E o ensinar de um para outro é aquela cultura que de pai para filho, mas tem a coisa didática também. Sim, muito provavelmente. Eu creio que a maior parte das coisas que caracterizam o nosso viver hoje, que assim como também já caracterizaram o viver em todos os séculos anteriores, vão caracterizar o viver lá no milênio. Não tem nada de diferente, não. Eu até estava falando que tudo é muito cíclico. A gente está dentro de um loop histórico, temporal. Que é o rapaz lá do Eclesiastes, o que já foi, o que vai ser, será, já foi. Lembra lá do bate-papo do Correlete lá, o A gente Eclesiastes? consegue ver isso numa geração, né? Consegue. À medida que você vai ficando mais velho, você vai vendo isso se repetindo. Eu já vi uma ou duas vezes, vou continuar vendo, vocês também já devem ter visto, o menininho, o seu sobrinho dando cocão na sua sobrinha, igual você dava cocão na sua irmã. Assim como provavelmente seu pai dava cocão na sua tia. E na hora que a menininha fala assim, mãe, ele tá batendo em mim, você olha pra cara do menino e fala assim, ele vai negar. Não fui eu, mãe! Aí Seu pai fez isso, você fez isso, os seus filhos fazem isso, seus netos vão fazer, os tataranetos, até aquela natureza. Adão, onde está? Não foi eu não, foi ela. Isso é da nossa natureza. Eu acho que meu pai nunca me bateu. Minha mãe sim, meu pai nunca me. Nem meu pai, nem minha mãe. Minha mãe, porque eu ia jogar bola e eu não ia pra igreja com ela, vinha com o rei da máquina. Às vezes quando tinha uns 7 anos. O rei da máquina de costura? Não, Era um de couro. fliperama. Era um de couro assim, de Mas polegadas, mas você já viu? depois do. Que ligava a roda da máquina lá de. Mas depois do. Na minha falta de noção, eu tô pensando em máquina de lavar, e na hora que você falou rei da máquina, a única coisa que eu pensei é o cabo que liga a máquina de lavar no tanque. Na máquina de Aqui dentro costura. É a máquina de costura. Você já viu dessa? É tipo Tô aquela batendo peça testa. de Aquele couro. carro. É uma coisa dessa grossura couro assim, cru, que é couro cru. É. Que transmitia o movimento do seu pé Eu lá acho que pra na cima. minha última vez que ela me bateu, deve ter uns 8, 9 anos. Aquela reiada. Eu nunca tomei não, mas eu imagino. Eu Eu- já vi meu irmão apanhando Eu ia dela. jogar bola escondida e ela frequentava uma igreja que não podia vestir short, nem nada, jogar bola, nem nada, assistir televisão, né? Então eu arregaçava a calça até o joelho. É porque tinha que ser calça comprida? Eu Não podia dar barrão, podia tornozelo, não? arregaçava a calça até o joelho e tudo, ia pro campo jogar. Aí ela vinha os meus. Vem sua mãe. O pessoal x-normava, era a Sirene? Sua mãe, né? Ai. E... Mas depois que eu acho que uns 9 anos, 10 anos, ela desistiu de me levar pra igreja, aí eu ficava doido pra jogar futebol. Aí Mas a semente estava plantando. é. E mamãe plantou, Elaine regou. É Cristo que dá o nascimento. Então nós temos uma humanidade que sabe qual que é, mas sabe de forma teórica, pelos livros ou pelo testemunho do pessoal sobreviventes da tribulação. Eles já ouviram falar em Satanás. E eles têm uma profecia que fala que vai haver uma rebelião no final do milênio, que está aqui em Apocalipse 20, a não ser que queimem todos os Apocalipse 20 do planeta, né? Não sobre nenhuma página com Apocalipse 20, onde fala da rebelião de Satanás. Então, mas eu creio que eles vão ter consciência disso, que é da vontade de Deus que o que está revelado seja conhecido, mas que não tem uma experiência empírica mesmo, uma experiência real. Só tem teoria. Já ouviu falar, sabe o que está profetizado. E quando Satanás é solto,
a proposta, a oportunidade que ele encontra é o Dick vigarista e o neném de 2 anos de idade com um pirulito na mão. É fácil igual tomar doce de uma criança, né? O trabalho dele, ele super astuto, super rodado, cheio de know-how milenar, né? De séculos de know-how, e uma humanidade doida para explodir, insatisfeita e inexperiente com relação à forma como ele trabalha, como ele argumenta, como ele engana. Aí o resultado a gente sabe qual que está aqui em Apocalipse 7 ou 8, capítulo 20. E você acha que ele vai vir de lobo ou ele vai vir com a fantasia clássica de cordeiro? Aí é que tá. A gente já tentou falar a respeito disso umas 2 ou 3 vezes aqui nesse estudo. Chega a um ponto da revelação em que por algum motivo Deus não dá os detalhes, né? Aliás, nem sempre ele dá os detalhes de tudo. Tem algumas. Ele é muito sucinto. O relato aqui de João em Apocalipse, a gente é muito sucinto quando ele fala do milênio. Mesmo porque eu também já falei isso, praticamente tudo que era para se falar a respeito do milênio já foi falado nos vários profetas que a gente estudou aqui por meses. O relato de Apocalipse só acrescenta 2 detalhes: a prisão de Satanás e a duração do reino milenário, que é de 1000 anos. Mas eu penso que ele vem como um anjo de luz. Sim. Ele vai enganar mesmo, vai vir para enganar mesmo. Tá, aí tem 3, isso que você falou até acrescentou mais um aspecto onde eu só via 2. Aí a gente sabe que ele vai ser solto, que ele vai enganar e que ele vai andar pelo planeta inteiro convocando, e ele vai ter uma adesão muito grande. Vai ser successful. Miríades. Né? Como a areia do mar, miríade. Como ele vai fazer isso? Por instrumentalização humana, como o fora na tribulação, no anticristo, pessoa, sem intermediação humana, ele mesmo, em pessoa. Se é sem intermediação humana, é ele mesmo em pessoa, é de forma descarada, I am the devil, follow me, né? Eu sou o capeta, sigam-me os maus, né? Ou é lobo em pele de ovelha. A clássica roupinha surrada. O mais provável é que seja lobo em pele de ovelha, porque aqui nós temos que a campanha dele é baseada em engano. Então eles estão enganados. E usando a mesma regra que a gente usou aqui, vão tentar preencher as entrelinhas, que não são explícitas aqui no nosso texto, com algo que seja similar às formas como ele já agiu em outras épocas. Você que falou anjo de luz? Quando você falou anjo de luz, a gente cai naquele texto lá de Coríntios, onde fala que Paulo fala assim, não é de espantar, porque ele mesmo se traveste, né, se manifesta como anjo de luz, e os seus ministros como ministros de justiça. Né? Então, há de se supor que não vai ser algo assim, né? Até porque também não seria um engano, né? Seria uma verdade. Falou assim, me sigam e morram. Estou sendo honesto com vocês. Vocês querem? Tipo meio... mas não é porque tem tanto suicida assim, né? Será? Não, mas eu penso que o engano é no sentido de que vai ser igual no L. Certamente não morrerá. Pode ser, sim. Mas ele vai também... falar o contrário, não é mentira, isso não acontece não, e as pessoas vão ser enganadas nesse sentido. A serpente estava propondo uma boa coisa, né? A serpente estava propondo uma... Ela falou, me segue para morrer. Ela falou, segue que você vai entender. Come aí que depois a gente conversa, você vai entender o que eu estou te dizendo. Né? Que foi enganoso, mas foi enganoso assim no sentido de coisa boa.
né? Mas no milênio, nessa grande revolta aí também, ele vai induzir coisa boa. Ele vai falar que é muito melhor você ser independente do que ficar... Pelo que a gente conhece Satanás, tipo assim, eu acho, né? pelo que a gente conhece Satanás, ele nunca te põe para correr um risco sem que haja um benefício. Ele fez assim com Cristo, tudo isso te darei se. Por que sereis como Não vai ser Deus. assim, não. Sereis como Deus. Com Eva, talvez Tudo seja. isso te darei. Eu acho que... não é que achar nunca é bom, mas assim, dá a impressão de que vai ser esse tipo Não, agora de... nós estamos no campo da astrologia mesmo. O momento do estudo é o momento da astrologia. É porque dá a impressão de que ele Só vai dando ter asas à imaginação. ele vai ter que seduzir com alguma coisa Você vai ter que boa. oferecer algo. Sim, tem Além que ter da uma pele do proposta. cordeiro, além dessa pele do cordeiro, se ele aparecer com a carinha dele de mal, ele mesmo pode falar, tá vendo, fiquei 1000 anos preso, depois tem habeas corpus, não preocupa não. Tipo assim, né? Vai ter a liberdade provisória. Nossa, mas que convite, hein? 1000 anos preso? Não quero não, Não, obrigado. tipo assim, não, porque a gente escuta isso hoje no meio do tráfico, que eles falam com os adolescentes, né? Todos são aliciados assim, né? Você não vai correr esse risco e tal, você não tem 18 Ou seja, anos. é errado, é perigoso, mas vai que eu garanto? Não, é tipo assim, vale a pena a viagem, do prazer que você vai ter, entendeu? Vai ser legal. Que é outra forma de engano. Exato, tudo é engano. Tudo é engano. Tudo Necessariamente tem Então que nós rolar vamos um tentar engano. definir que tipo de engano. Eu acho que vai ser, eu acho que ele vai usar todos, né? Eu acho que vai usar Não, todos. porque a grande discussão é se ele vai tentar copiar o reino de Jesus Cristo, A falar que ele que é o bom, né? isso, e fazer o engano de novo, de lobo Pode com pele ser, de cordeiro, ou então ele vai falar assim, não, essa aqui é a galera dos alternativos, isso aqui é o anarquia. Então vem pra cá e tem essa a sua- palavra foi boa. Anarquia é algo consciente. Nós vamos ser os rebeldes. E a carne gosta né? disso. Tipo assim, nós vamos ser os rebeldes. Nós vamos ser os rebeldes, mas de uma forma eu garanto vocês, né? Eu saí... Eu lidero. É difícil você entender, porque nós estamos olhando também do aspecto o sucesso. Uma proposta razoável, ela alcança um certo sucesso. Mas aqui ele teve bilhões de likes. É um sucesso, é um algo espantoso. bem tentador. E eu acho que vai estar aquilo também, aquela pressão da nova geração de querer experimentar o mundo, né? E vai ser tão... Ele pode vender o corpo glorificado. Ah, Não, aí se você tá comer viajando aquele demais. corpo... Não, mas é porque eles... Ele pode ter sinais de prodígio para eles acharem que ele vai ter esse conhecimento. pra ele que vai ter esse... Dentro da nossa analogia de como será que possa ser a atuação de Satanás no final do milênio, comparando com as atuações de outras épocas, nós sabemos também através de Apocalipse 16, isso aí que vocês acabaram de falar. Ele Eu vai ter esqueci os o que que é. sinais de prodígio. Sinais e prodígios. Uma das formas dele enganar é com sinais e prodígios. Você Ele lembra pode lá fazer um corpo que da glorificado. boca do dragão, da boca do falso profeta e da boca da besta saem espíritos imundos semelhantes a rãs, que são executores de sinais e prodígios a fim de enganar. Eu particularmente, aí é o Carlos Hamilton falando, né, que nós estamos no ramo aqui do que será que vai acontecer, cadê o detalhe. Eu particularmente creio que vai haver uma instrumentalização humana. Um quê? Uma instrumentalização humana. E quando fala pouco tempo, a história da humanidade está para acabar. Toda a história já rodou, já teve tribulação, já teve milênio. Esse pouco tempo, minutos, horas, dias, meses, anos, é pouco em relação a 1000. Os contextos nos levam a essa conclusão. Em Mas relação nada garante que não pode ser 900. Porque quando... 900 já não é tão pouco, né? Não, mas eu tô exagerando, porque a maioria dos textos, Não, mas desde acho que que- veio sem demora, passaram 2000, entendeu? Não, mas Então, sem demora... Mas, mas aí já há uma demora. definição. Depois da tribulação já há uma definição de tempo humanos. 1000 anos. E logo depois, esse é o contexto de que por pouco Eu sei, tempo. amor, eu sei, mas eu tô falando assim, que toda vez que fala de eis que vem sem demora, que é chegado ao reino, Elaine, não, o pastor Geraldo é Satanás.
O pessoal que pegar só essa frase e editar. Suponhamos que hipoteticamente eu seja Satanás. Eu sou Satanás. Não, mas eu tenho que perguntar para alguém. Pergunta Se algum de vocês aí fosse o Satanás, você acabou de sair. Coitado, Rafa, pergunta o Rafa. Você acabou de sair do abismo. Você não é crente, mas você sabe que lá na Bíblia está falando que 1000 passará, mas 2000 não chegará. Você, por mais incrédulo que você seja, você fica assim, né? Não tem esse versículo. É o versículo que mais bombou nos últimos 1000 anos, né? Eu não acredito muito em bruxa, não, mas para que eu vou chutar a macumba, né? Então, ele sai assim, ele sai do buraco e eu não acredito na Bíblia, mas a Bíblia fala que eu tenho pouco tempo. Então vamos supor que seja verdade, né? Então, você sabe que você tem pouco tempo, você tem toda uma logística para preparar, você tem que arregimentar pessoas nos 4 cantos do planeta, você tem que visitar todos os continentes. De que forma? Um espírito falando para as pessoas. Evidentemente que os dele vão ser soltos com ele, né, que eles são uma extensão dele, Satanás e seus anjos. Eles vão operar milagres, então, mas eles será vão usar pessoas? Como é que vai ser isso? Eu só sei que a resposta é grande. E para algo ter uma boa resposta, a propaganda tem que ser boa, não é? A divulgação tem que ser ampla. Um candidato, por exemplo, eu vou candidatar, está chegando as eleições, eu vou candidatar a prefeito, mas eu não divulgo para ninguém, nem para minha família. Quantos votos eu vou ganhar? O meu, né? Se você se achar lá na urna, porque você não... Entendeu? Então, a propaganda, como diz o outro, é a alma do negócio. Então, ele tem que divulgar de algum jeito, ele tem que apresentar a proposta de algum jeito, ele tem que ir até onde tem que ir de algum jeito. Isso gasta um tempo. Eu me inclino a pensar que ele vai continuar imitando. Ele vai tentar fazer um modo da mesma forma que já existe. Não, eu só estou querendo que os irmãos, ver se eu chego a um ponto onde os irmãos vão concordar comigo que algum tempo vai gastar. Jesus é o usurpador e que ele é que é o legítimo. Mas vocês concordam comigo que algum tempo vai gastar. Porque tem toda uma logística, tem a questão geográfica. Se tiver o YouTube... Pode ser dias, semanas, meses. Se tiver o YouTube, não, né? Quiçá anos. 1 milhão de visualizações em 1 minuto. Mas hoje eu quero me ater aqui no verso 8. E sairá a seduzir, Apocalipse 20, verso 8. E sairá a seduzir as nações, ou enganar, clamá-lo, que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog. Essa é a expressão que eu quero. Gog e Magog. Você sabe que essa simples referência a Gog e Magog aqui dá pano para manga, né? Nas discussões. Porque tem o outro contexto da tribulação, Gog e Magog. Exatamente, que é o Ezequiel 38 e 39. Alguns teólogos, na minha página 7 aqui, dessa é a página 877, você já pode fechar a apostila, né? Não, porque o meu anexo eu ainda não numerei, eu deixei ele como anexo, igual você falou. Alguns teólogos sustentam que a invasão de Ezequiel 39 e a de Apocalipse 20 seja a mesma, pelo uso de ambos os textos da expressão Gog e Magog. Mas quando comparamos as duas passagens, percebemos que isso não pode ser verdade. Essa comparação aqui eu tirei do livro do John Dwight Pentecost, Eventos do Porvir, ou Things to Come, ou Coisas do Porvir. Porque o versículo contexto aqui já fala depois dos 1000 anos. Sim, mas tem bobão que finge que não quer ver isso, porque ele quer provar que não existe milênio, tal, ou que seja... É a extragese, né? Tem teólogo que em vez de praticar a exegese, pratica a extragese. Esse termo não é meu, acho que é do clero. Quais são os contrastes que surgem ao se comparar Ezequiel 39 com Apocalipse 20? Ezequiel menciona somente uma coalizão do norte.
Se você for lá em Ezequiel 38, todo mundo conhece bem esse texto de Ezequiel 38 e 39? Todo mundo já leu, ou já estudou, ou já fez a exegese versículo por versículo? Há uns 20 anos. Ou pelo menos já deu uma lidinha rápida, né? No mínimo na escola bíblica já, né, cara? Não, é um texto escatologicamente falando importantíssimo, né? Dentro daqueles, os top 11 versículos escatológico tribulacional, essa passagem está Vou entre fazer uma elas. revisão no meu caderno de escatologia. Mas em Ezequiel 38, verso 7, é 38, verso 7 que eu falei? De 1 a 7. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volve o teu rosto contra Gog, da terra de Magog. E isso aí, ó, os linguistas, não sei se eu falo linguista, o pessoal que estuda lexicografia, etimologia, que estuda as palavras, todos são unânimes. Isso aí é ponto super passivo, é só vocês procurarem estudar por si mesmo aí na internet, em casa, com as bíblias, com os comentários, com os dicionários, com as enciclopédias bíblicas, que Gog e Magog tem a ver com a turma lá da Ásia, lá do Cáucaso. Os russos e povos satélites, Letônia, Estônia, Lituânia, Quirguistão, Azerbaijão, aquela turma ali do Cáucaso para cima, né? Isso é super fundamentado. Volve o teu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, de Meseque e de Tubal. Tem até uma cidade lá que chama Tobolski, não sei se você sabe, né? De tão óbvio que é. Profetiza contra ele e diz: assim diz o Senhor, Deus, eis que sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, de Meseque e de Tubal. Far-te-ei que te volvas, porei anzóis no teu queixo, e te levarei a ti e todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão com pavês, escudo, empunhando todos a espada. Persas, olha a coalizão, são os iranianos, amigos históricos dos russos, etíopes, líbios, que é Put, com eles, todos com escudo e capacete. Gomer, que é uma coalizão ali da Europa Oriental, romenos, tchecos, poloneses, alguns da Alemanha, da Alemanha Oriental, que é Gomer, né? E todas as suas tropas. A casa de Togarma, que é a Turquia, que está sempre envolvido ali nessas coalizões, da banda do norte e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te sim, dispõe-te, tu e toda a multidão do teu povo que se reuniu a ti, e serve-lhe de guarda. Então, de acordo com o texto de Ezequiel 38 e 39, nós temos uma coalizão, que é limitada àqueles povos ali, ó. Turquia, passando pelo Irã, e os povos caucasianos ali. A Pérsia, ali. Esse aqui é o Irã, os etíopes, os turcos, os líbios, África do Norte, Norte e Nordeste, Ásia e Irã. É uma coalizão. Aqui, em Apocalipse 20, verso 1, nós vemos que é os 4 cantos da terra. Então é uma coisa mais ampla, mais universal. Em Apocalipse, nações dos 4 cantos da terra se reúnem. Então é o primeiro contraste. Uma coalizão geograficamente limitada em Ezequiel 38 e uma coisa absolutamente católica, né? Universal. 2. Em Ezequiel não há menção específica da intervenção e nem da liderança de Satanás na reunião de hostes inimigos e nem no ataque. Lá em Apocalipse nós temos uma liderança direta e explícita de Satanás. 3. O contexto em Ezequiel indica que esta invasão será antes da instituição do milênio, mais especificamente na metade da tribulação. E a do Apocalipse, como o pastor Geraldo bem já anteviu, é ao término do milênio. Ao fim dos 1000 anos, Satanás será solto. E dentro daquilo que a gente já viu também, que é a progressividade da revelação de Ezequiel. Em Ezequiel nós temos a reunião
dos judeus incrédulos na terra, que é a visão dos ossos secos. Nós temos o evento midi-tribulacional, que é a invasão de Gog e Magog. Depois nós temos o milênio do Ezequiel 40 até 48. Então é 37, reunião pré-tribulacional, rebelião midi-tribulacional 38, 39, 40 em diante é o milênio. Então Davi está entre o retorno de Israel em 48 e o milênio. Então tem uma situação histórica contextual. Chegou mais cedo. Contextual. Eu grito mais alto. Ponto 4. Em Ezequiel, os corpos dos mortos requerem um trabalho de 7 meses para serem recolhidos. Okay. Apocalipse 19. Oi? Não. Em Ezequiel, nós temos um trabalho de 7 meses para que serem recolhidos os mortos. Está lá em Ezequiel 39, 12 a 14. Durante 7 meses estará a casa de Israel a sepultá-los para limpar a terra. Sim, todo o povo da terra o sepultará. Ser-lhes memorável o dia em que eu for glorificado, diz o Senhor. Ser-lhes-á memorável. Ser-lhes-á memorável. Memorável. É algo inesquecível. Sim. Eu já entendi. Aqui você está fazendo duas comparações. O que é lá no final da tribulação, que é o de Ezequiel, e o final do milênio. No meio da tribulação, que é o Ezequiel, e do final do milênio. É que tem gente que mistura alhos com bugalhos, como diz o ilustre senador outro dia, em uma das sessões que eu acreditei, que eu acompanhei. Mas eu também acreditei nele. Em Ezequiel, existe uma intervenção divina por meio de pedras de um talento, e terremoto e coisa e tal, e uma confusão mental que um começa a matar o outro, e depois de mortes, tanto morto que fica 7 meses internando. 7 meses internando. Já em Apocalipse capítulo 20, verso 9, é instantâneo. Eles são incinerados instantaneamente pelo fogo divino que cai do céu. E praticamente, imediatamente também, o cara... Você vê que explosão de emoções a população no final do milênio vai viver. Primeiro, o frenesi histérico do efeito manada acompanhando Satanás, né? O povo unido com capeta jamais será vencido. Então vai lá e cerca a cidade, tem aquela adrenalina, né? Aquela coisa de ser rebelde. 1000 anos caixão. Mas não vai ter, só para fazer uma observação. 1000 anos frequentando igreja com o papai pastor. Doido para sair do armário. Aí explode no final do milênio, aquela adrenalina da rebelião. Aí cai fogo do céu, o cara morre. Praticamente daqui a pouquinho o cara já está ressuscitando para comparecer perante o trono branco. Então é um mix de emoção muito forte. Alguém levantou a mão? Não, é porque eu queria só comentar assim, que a diferença aqui no final do milênio é que não vai ser aquela coisa da tribulação. Ou você faz, ou você vai morrer, vai ser decapitado e nada. Aquele que não quiser, que não está com o sentimento da rebelião, por exemplo, vou invadir aquela cidade, levar todo mundo que quer. Não vai ter aquele negócio da tribulação, aquela perseguição, aquela nada. Tá lá na pracinha lá, vai se quiser. Não tem pressão, é sugestão enganosa. Por exemplo, você pode ir lá para frente da Fiesp ou não. Você vai lá para a Praça da Liberdade se você quiser ou não. Se você for coxinha, mortadela ou mussarela, sei lá, né? Você vai para lá se você quiser. Eu prefiro ficar em casa. Esses tumultos assim. Porque minha mãe me levava para show de Roberto Carlos, me levava para ver enterro do Tancredo. Então, é muito sofrido, muito sofrido. Eu prefiro ficar em casa. Nem pôr naquela fila do Tancredo, esmagado naquela grade do palácio. O Guilherme foi ver a comemoração do título lá da Libertadores, lugar na Praça 7, e disse que foi uma loucura. Uma loucura. Se eu fosse atleticano, preferiria ver pela televisão mesmo. Você foi lá? Você pulou do segundo andar em cima das bancas também? Depredou as coisas e tal? Não, né?
ficou bebendo até 6 da manhã e amanheceu em cima do Juca, lá em pleno pirulito. Mas tem nego que fez isso, né? Você chegou no dia seguinte na Praça da tinha nego lá gritando galo e bebendo ainda. Uma hora, só para ver os meninos levar a cabeça. Só viu chegar a taça e veio embora, porque ele não dá conta, né? Mas por esses 3 motivos e mais alguns outros aqui, nós estamos vendo que 4 motivos até agora existe uma diferença. Os textos apontam a diferença entre a rebelião de Gog e Magog de Ezequiel e a rebelião de Gog e Magog de Apocalipse 20. Lá é só uma colisão, aqui é universal, lá não tem intervenção de Satanás direta, aqui tem. Lá em Ezequiel a invasão é antes do milênio, aqui é após. Em Ezequiel os corpos são enterrados por 7 meses, aqui eles são incinerados instantaneamente pelo fogo que é do céu. E não pode também misturar com aqueles de Apocalipse 19, que os mortos na vida de Cristo, aqueles que serão comidos por aves jamais. Sim, aquilo lá é outra rebelião também. Outra rebelião. As aves são soltas para comer a multidão de corpos, exatamente porque precisa liberar logo a terra para poder. Nós temos um período de 75 dias entre o final da tribulação e o início do milênio. Uma das finalidades desse período de 75 dias é a limpeza. Né? Agora que eu me localizei. São 3 então, né? São 3. Nós estamos comparando duas, Só por causa do duas. uso da expressão Gog e Magog. Mas vocês viram que aqui no texto eu destaquei bastante que... Como você definiu os 75 dias depois da tribulação? Eu não lembro. Em Daniel capítulo 12, lá nos últimos versículos. Em Daniel, eu estou aqui em Ezequiel indo para trás, para frente. Em Daniel capítulo 12, versos 11 e 12. Falam a respeito desses 75 dias que ainda vão ter entre o final da tribulação e o início do milênio. Porque são 1260 dias após a instalação da abominação desoladora, que é no meio da tribulação, aí termina a 70ª semana de Daniel, 1260 dias. E fala aqui que chega-se até 1290 dias. 1335 dias. Não, 1290 dias. 1290 e depois 1235. 1335. Ou seja, você tem um acréscimo de 1 mês e depois um acréscimo de mais 15 dias. De mais 45 dias, o que faz um total de 75 dias. Eu, particularmente, a Bíblia não revela, mas eu penso que os 30 dias iniciais são para aspectos negativos, vamos dizer, de limpeza, e os outros 45 dias são para aspectos positivos, que são aspectos construtivos. Que é construir o templo, e etc, 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 etc. Então existe esse período de 75 dias entre o final da tribulação e o início do milênio, para o vento varrer a plaina lá que sobra da estátua, né? A estátua toda moída, tem o julgamento das bodes e das ovelhas, tem o julgamento de Israel, tem o julgamento do anticristo e o lançamento dele dentro do lago de fogo, tem a limpeza do planeta, tem a preparação de Israel para as condições milenares. Então isso tudo vai acontecer dentro desse período de 75 dias. Assim como nós temos um período também aqui entre o final do milênio e o início da eternidade, que é esse pouco tempo aqui que Satanás é solto para enganar. E por fim, o 5º ponto, que contrasta a rebelião de Gog e Magog de Ezequiel com a de Apocalipse, é que em Ezequiel se vê que depois da invasão vem o milênio, e em Apocalipse vem o trono branco e a nova criação. Então são situações diferentes. Mas por que se usa o mesmo nome? Por que usa a mesma expressão Gog e Magog? Lembra lá do memorável, hein? É por causa do local, né? Não? Oi? Sobrenatural. Também. É por causa do local? Também, calma. Da região? Bom, nós temos ali 13 minutos e 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos, acho que vai ser a conta. A última rebelião do homem, essa rebelião aqui do final do milênio, tem o mesmo rótulo, Gog e Magog, que a agressão ocorrida há 1000 anos atrás. Eu ia ser aquela chatura de fazer minhas continhas, vamos falar 1000 anos atrás. Na realidade é 1003 anos e 8 meses e 15 dias. 1000 anos atrás.
1000 anos atrás, de Ezequiel, que Ezequiel 88, 89 profetiza, por um motivo. Por que motivo? Quando você lê lá o contexto de Ezequiel 38 e 39, voltando lá em Ezequiel 39, Ezequiel 39, 11. Naquele dia, darei ali, nas montanhas próximas a Israel, né, que Gog e Magog vem com a sua multidão lá no meio da tribulação para esmagar Israel. Aí Deus intervém e mata as tropas de Gog e Magog nas montanhas próximas às fronteiras de Israel. Muito provavelmente vão ser lá naquelas montanhas que tem no norte de Israel. Perto da Galileia, ali, o Hermon, como é chamado, vale, né? Ali, né? E lá, nesse lugar, eu lembro que eu já falei aqui que Deus é um Deus de memoriais. Deus é um Deus de marcos. Deus é um Deus de estátuas. No bom sentido, né? É um Deus de lembretes. É um Deus de obeliscos. É um Deus de montões de pedra no meio do Jordão. É um Deus que gosta que as pessoas lembrem. De monumentos, exatamente, de memoriais. E continuando a leitura aqui de Ezequiel 39, naquele dia, darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos viajantes, ao oriente do mar. Espantar-se-ão os que por ele passarem. Nele sepultarão a Gog e a todas as suas forças, e lhe chamarão o vale das forças de Gog. Nome criativo, né? Durante 7 meses estará a casa de Israel a sepultá-los para limpar a terra. Sim, todo o povo da terra o sepultará. Ser-lhes-á memorável o dia em que eu for glorificado, diz o Senhor. Será memorável o dia. Daqui 30, 40 anos, 120 anos, aí o Gera vai estar conversando assim, falando, mozinho, você lembra aquele dia que o Chá deu aquele último ou penúltimo estudo sobre o milênio? Aí ele vai falar assim, foi aquele dia que o Temer tomou posse. Né? É um marco. Né? Tem coisas que às vezes você quer se lembrar da sua história, de quando você tinha 5, 15, 25 anos. Você usa como referência, foi naquela época do impeachment do Collor. Foi quando o Brasil foi tri. Tem coisas que eu lembro, porque eu lembro do Pelé e do Tostão jogando a Copa de 70. Você lembra da Copa de 70? Não. Eu lembro. Tem coisa que tem coisa que você dá, foi naquela época da Copa de 90, você lembra? A gente estava lá no boteco, tomando um refrigerante, não sei o quê. Não é? Não é? Eu comecei a namorar com ela naquela época em que o Brasil tomou de 7. Então, tem uma referência. E a profecia, né, os santos da Nova Jerusalém, vê aquela multidão chegando. Que referência que eles têm? Porque existe uma similaridade só terminar esse parágrafo para explicar. A última rebelião do homem tem o mesmo rótulo Gog e Magog do que aquela agressão sofrida há 1000 e batatinha atrás, lá no meio da tribulação, porque este, lá da metade da tribulação, se tornou um fato memorável. E ele foi tão memorável a ponto de cunhar o movimento de tropas inimigas em grande multidão com o objetivo de destruir o povo de Deus. Na hora que os santos lá da Jerusalém milenária, ou os profetas que contemplam essa invasão, essa multidão de tropas unidas com o objetivo de destruir o povo de Deus, quando eles veem isso, eles lembram de quê?
da multidão de atleticanos indo para a Praça 7 comemorar a Libertadores. Não. Ele lembra da multidão de mineiros derrubando as grades do Palácio da Liberdade para poder ver o cadáver do Tancredo. Não. Eles lembram daquela multidão de russos invadindo a terra para destruir Israel. Sim. Entendeu? Na hora que vê essa coisa acontecendo, o feito mais similar que vem à mente, aquela multidão invadindo, o feito mais memorável que vem à mente do profeta é a multidão de Gog e Magog. Então esse evento de Gog e Magog, ele marca a história. Ele marca a história. Porque a gente está vendo uma ótica perspectiva, a gente tem que tentar se colocar na pele de quem está vivendo o momento histórico. Pode parecer bobo que lá para o habitante do milênio eles deem um nome parecido. Ele batize aquelas tropas com o mesmo nome de algo que foi muito... E você sabe como o judeu é. Eles têm um memorial e um dia para as vítimas do Holocausto. 2 semanas atrás. Pois é, eles comemoram o fim daquela coisa que marcou. E se tem uma coisa que o judeu tem, é coisa para marcar a história deles, né? Você discorda? Ou... Não. É uma destruição de templo, é uma Nabucodonosor, é a destruição de templo, É uma Império nação que Romano. tem coisa para contar, né? Tem E história depois pra da manhã, contar. a independência dele. Tem independência dele, tem a guerra Depois dos da 7 manhã. dias, tem a guerra do Yom Kippur, tem o massacre do Amã, o Purim, 14 de maio. tem o Holocausto. Então ele é um povo Eu acho que isso, movido à de uma certa história. forma, é até um gancho para manter a própria cultura, porque a Sim. própria cultura já tem muita Ela coisa exige. durante o ano inteiro e tal. É um povo movido à história, né? É movido a feitos, é movido a lembranças, Mas associações. isso também é uma ordem que Deus deu para os Sim. judeus lá em Êxodo. Sim, Êxodo 12. O que vem na minha cabeça agora é que nós somos imagem e semelhança de Deus. É o estilo de Deus, né? Sim, é o estilo de Deus. A nação foi parida lá no Êxodo já com um memorial. Ó, faz isso aqui, quando você se perguntar, você vai explicar o que é. Eu acho que É a Deus tem um Páscoa. memorial da criação, do dia que eu Sim. criei. Deus é um Deus Deus, de ele tem- marcos. é. Ele sabe que a nossa tendência é alzheimica, né? A gente leia o livro de Juízes. Não, mas até na perfeição. Deus vai atua, tá vendo o juiz, passa uma geração, já não sabe quem é Deus. Mas Já eu vai acho lá que até- adorar o até- Baal e sei lá mais quem. Até no corpo perfeito, ele preza pelo memorial, Sim, né? até Desde que não perca a no memória. estado de glória. Porque se é a imagem dele, eu estou querendo dizer que ele também comemora os feitos. Você não assim. me deu o sinal, mas faltam 5. Quando eu criei a terra, quando eu criei o homem, minha imagem e semelhança, ele deve ter sido. De uma certa forma, ele diz que assim, é saudável viver assim, né? É o estilo dele. Né? Acho que a melhor palavra É uma é forma saudável de- e otimizado É. viver assim. Gratidão, né? E A gente esquece fácil. Israel usa também para, principalmente hoje, nos nossos dias, que os judeus são muito materialistas, no sentido, entre aspas, eles usam para atrair turismo e tudo, e festa. Parágrafos finais. Eles, Gog e Magog, que eu tenho 3 minutos, se tornaram um símbolo apropriado de pessoas rudes e selvagens, de inimigos ferozes e belicosos, de inimigos a serem temidos. E como tal, eles foram nomeados assim por ambos, Ezequiel e João. Gog e Magog nada mais é do que sinônimo de inimigo de Deus. Simples. Há muito tempo que a guerra deixou de existir no planeta. Porque durante o milênio prevalece Isaías 2,4. E ele julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos. E estes povos converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Essa é a vibe milenária. Aí chega o cara, né? Sunagen Altous Eiston Polemon, né? Louco para juntar a galera em batalha, em polemos, em guerra. Aquilo,
Jesus Cristo gastou 1000 anos para fazer o perdão. Se tem coisa que ele quer lembrar, tem coisa que ele quer que a gente esqueça, né? Gastou 1000 anos para fazer o povo, as nações esquecerem a guerra, e seja Satanás e dar um cursinho rápido, de pouco tempo, e o pessoal aprende tudo de novo. Ele sunaguem autos eis tom polemu. Ele sai para os ajuntar em batalha ou guerra, porque polemos é guerra, é a mesma coisa. Que é o segundo aorista infinitivo ativo do propósito de sonegar. Segundo o quê? É o segundo aorista infinitivo ativo de propósito. Segundo o quê? Segundo aoristo infinitivo ativo de propósito. É um tempo verbal grego. Ah! Estava me sentindo tapado aqui. É o segundo aorista infinitivo ativo de propósito. Não é possível que você não sabe do verbo sonegar. Eu sonego, tu sonegas, eu sonego. Ai, ai. Uma tarefa agradável para Satanás, após o seu confinamento. E ele sai com esse propósito. Vou dar um cursinho rápido de guerra para a galera. E a galera aprende, porque tem potencial para isso, tem inclinação, né? Mas a coisa termina assim de forma... Vou terminar em cima. Ó. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo. Eu não entendi o laço. Enxofre e vento, Armadilhas, né? e vento tempestuoso. Isto será a porção do seu copo. Salmo 11:6, que provavelmente é uma profecia que aponta para esse evento. Então, na semana que vem, como eu pensava que hoje nós iríamos até a página 9, nós só matamos realmente o item 5, eu creio que o item último, né, que é o item, o final, que é o fogo caindo, e é esse fogo que cai para instantaneamente consumir esses revoltosos, é o mesmo fogo que incendeia os céus e a terra. Quer lamber a terra toda. Que vai fazer a transição para trono branco e nova criação. Então, como o assunto é o final, o fim, a palavra aqui é até... qual que é a palavra para fim? Telos, totelos, o fim. É aquilo que fecha o milênio, e nós temos a narrativa de Apocalipse que fala que vai ser uma coisa instantânea, um fogo consumindo os rebeldes, mas isso é o gatilho para um evento que consuma um propósito. Que gatilho que consuma esse propósito é esse? Nós vamos ver nas 2 próximas semanas, quando a gente fecha o nosso estudo. Isso é mais plenamente revelado lá em 1 Coríntios 15. Quando, porque essa telos, esse final, é a consumação não apenas do propósito dispensacional, como do propósito milenário, como do propósito do programa de ressurreições, como do propósito do plano diretor mais amplo, que consuma toda a história final. Nós vamos ver que na realidade isso aqui é um nó. Isso aqui é um nó. Nós vamos dar uma passeadinha ali em Efésios. Nós vamos ver que Deus é meio que uma coisa assim, linguagem de pescador mesmo. Ou de tecelão, ou de eu estou pensando numa linguiça. Ou da tricozenta. Você ainda não é uma garota do tricô, né? Quando você for vovó, eu já fiz muito, mas tudo em máquina. Você sabe que todo tricô, essas coisas, tem que dar uma amarradinha no final, né? Não, ele vai embora. Não vai embora. Você perde horas ou meses ou dias de trabalho, né? Aí chega um bobão assim, começa a puxar um negocinho, quando você vê só... Para fazer, demora, mas para fazer é só puxar. Aí você já puxou algum fio da sua blusa de lã assim? Que foi abrindo um buraco, né? Já te aconteceu isso? Não, o pior é quando você puxa e ruga os pontos e você corta, volta da... Tem que ter um nó. O milênio tem um nó. E esse nó ele é explicado em 1 Coríntios 15. Quando o filho entrega o reino do pai. Né?
Então nós vamos fazer uma exegese versículo por versículo desse trecho de 1 Coríntios 15. Para isso a gente vai dar uma pincelada no programa de ressurreições. Aí eu creio que fecharemos o estudo, porque eu creio que Deus vai te permitir. Amém? Podemos orar? Você quer orar, Matilde?